Realmente, é muito gratificante podermos começar a nossa semana, podermos começar o nosso domingo na presença do Senhor, nos alimentando e podendo dar a Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor e adoração, como temos feito até aqui. E se o Senhor nos concede essa oportunidade, é porque Ele sabe que eu e você precisamos nos alimentar, precisamos estar em pé, firmes na presença do Senhor, e é para isso que Ele nos trouxe aqui nessa manhã, para fortalecer nossos joelhos, para fortalecer as nossas pernas para essa caminhada, para que nós não venhamos desviar do caminho, para que nós não venhamos oscilar nessa caminhada com o Senhor. E o Senhor quer tratar comigo e com você nessa manhã de uma maneira diferente. Eu confesso para os irmãos que tenho estudado um pouco a Bíblia, tenho lido, tenho buscado ouvir do Senhor qual que é a vontade dEle para a minha vida e para a igreja onde eu estiver pregando. E meus amados, existem palavras aqui que eu estudo desde quando era criança, desde quando era pequeno. E cada vez que eu leio, o Senhor fala comigo de uma maneira diferente. E tentando trazer uma palavra para a igreja, o Senhor me concede aqui no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 13, a partir do verso 1. A parábola do semeador, que eu e você conhecemos há muito tempo, que já ouvimos falar diversas vezes. É essa palavra que o Senhor quer tratar comigo e com você nessa manhã. Evangelho de Mateus, capítulo 13, a partir do verso 1, diz assim: Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande, que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muito terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu-lhe boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Aleluia. Meus amados, se você quiser deixar sua Bíblia aberta, nós vamos decorrer por esses versículos durante a pregação. E a primeira coisa que o Senhor me levou a entender quando estudava essa palavra é que não foi Ele que marcou um culto, não foi Ele que marcou um encontro com aquelas pessoas, não foi Ele que divulgou que estaria reunido naquele lugar, naquele horário, para receber o povo, para pregar, para ministrar aquele povo. Mas foi ao contrário, o povo estava sedento, o povo foi atrás de Jesus para ouvir a palavra. Se reuniu ao redor dele grande multidão, uma multidão voltada a aprender a palavra do Senhor, uma multidão que sabia que precisava se alimentar, porque a caminhada ao lado do nosso Jesus, ao lado do nosso Senhor, é uma caminhada árdua, tem dificuldades, tem tribulações, tem momentos que nós pensamos até em desistir, e nós precisamos estar alimentados. Essas pessoas entenderam isso. E meus amados, não se engane, você não está aqui porque você não tinha nada para fazer de manhã, você não está aqui pelo simples fato de que você queria esparecer a sua cabeça, porque você queria ouvir uma palavra. Não, você está aqui é porque o Senhor não desistiu de você, é porque o Senhor tem semente para semear em você nessa manhã, é porque o Senhor continua semeando. São os últimos dias da igreja na terra, mas o Senhor continua semeando no meu e no seu coração. E nós não sabemos se essa será a última semente que vamos receber. Antes mesmo de acabar o culto, o Senhor pode rasgar o céu, descer para buscar a igreja. Ou Ele pode recolher a um de nós. E o que será feito dessa semente que o Senhor está semeando nessa manhã, no meu e no seu coração? O Senhor ainda tem semente para minha e para a sua vida. E nós devemos buscar essa semente
todos os dias, para que nós venhamos nos alimentar e não somente receber uma semente no domingo, outra semente na terça talvez na sexta-feira mais uma. Não, todos os dias o Senhor quer semear no meu e no seu coração através da palavra dEle. Porque a palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir, ouvir da palavra de Deus. E a palavra do Senhor também diz que a fé sem obras é morta. Então nós devemos buscar a palavra do Senhor, buscar aprender de Jesus, buscar ouvir a palavra do Senhor, receber a semente no nosso coração, para alimentar a nossa fé. Porém não basta termos uma fé edificada, uma fé fortalecida, ela deve ser acompanhada de obras. E é por isso que o Senhor semeia no nosso coração, para que essa semente venha germinar, ela venha crescer uma planta, essa planta venha dar frutos, e nesse fruto terá mais sementes, para que eu e você possamos semear em outros terrenos. Não é somente recebermos a semente, não é somente nos alimentar. O Senhor tem um ide para a minha e para a sua vida. E a palavra ide vem do original do grego, que significa indo. É no contínuo, é indo, sem parar, é sem cessar. Não é daqui a pouco eu vou, depois eu paro no meio do caminho, depois eu retomo a minha caminhada. Não, todos os dias o Senhor coloca diante de nós uma pessoa, uma multidão necessitada de ouvir a palavra do Senhor, necessitada de ser instruída no caminho que deve andar. Meus amados, nada do que o Senhor faz em nossa vida é em vão. Se Ele nos coloca dentro de um ônibus, quantas vezes nós estamos num ônibus e ouvimos reclamações e nós temos a oportunidade de falar do Senhor? Quantas vezes nós estamos numa fila de um hospital e nós temos a oportunidade de falar do Senhor? Quantas vezes estamos com o nosso patrão e o Senhor nos dá a oportunidade de falar do Senhor? Meus amados, nós temos a semente, nós temos a cada culto sendo semeado na palavra do Senhor, na presença do Senhor. E nós devemos cumprir o nosso ide, nós devemos falar de Deus, falar do amor de Deus. Porque a palavra do Senhor diz, em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Meus amados, a palavra não diz que o Senhor amou ao Elber de tal maneira, não diz que Ele amou ao Sérgio de tal maneira, não diz que Ele amou o Bruno de tal maneira. Não, Ele amou o mundo, Ele amou a todos. Ele amou aquele que estava no pecado, Ele amou aquele que estava buscando acertar, Ele morreu por aquele também que estava perdido nas drogas, perdido na sarjeta, perdido no vício, na prostituição, no adultério. Meus amados, a palavra do Senhor, o amor do Senhor não classifica por idade, não classifica por classe social, por religião, se é mais ou menos santo do que o outro, porque diante de Deus isso não existe. O que existe diante do Senhor são os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade, e assim como o Senhor tem ministrado no nosso coração, o Senhor está os procurando. O Senhor está procurando aquele que está disposto a ouvir a palavra do Senhor, aquele que está disposto a todos os dias regar essa semente que o Senhor tem depositado no nosso coração. E eu acredito que se você está aqui nessa manhã, é porque além do Senhor querer semear no teu coração, é porque você está disposto a regar essa semente todos os dias, orando, jejuando, buscando a presença do Senhor, clamando ao Senhor, alimentando a sua intimidade com Deus, a sua intimidade com Cristo. E o Senhor vai te honrar. O Senhor conhece o desejo do teu coração de ter uma vida digna, de ter uma vida honrada na presença do nosso Deus. O Senhor sabe, até mesmo quando o pastor Elber perguntou quem aqui se comprometia em trazer um visitante, o Senhor conhece o teu coração e sabe que talvez você até pensou, eu queria que aquele meu familiar, aquele meu colega de trabalho, aquele meu colega de escola estivesse aqui nesse dia. O Senhor vai te dar semente, o Senhor vai te dar oportunidade. Não tenha medo, não tenha vergonha. Vá, fale do amor desse Deus, convide, e o Espírito Santo se responsabilizará por ministrar no coração dele nesse domingo de manhã. Assim como ele tem feito todos os dias que o Espírito Santo nos traz à igreja, ele tem se responsabilizado pela semente, por ela ser lançada no nosso coração. E a partir do momento que nós vamos atrás dessa semente, que nós vamos buscar a semente, assim como fez essa multidão, depende de que tipo de solo,
de qual parte da terra nós separamos para essa semente. Não basta buscá-la, não basta somente receber a semente. Depende também de qual terra, qual pedaço da terra temos separado para o Senhor. No verso de número 4 diz: enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Meus amados, quantas vezes o nosso coração está tão ocupado pelas coisas desse mundo, pelas tribulações que temos tido, pelos problemas familiares, pelos problemas financeiros, por uma dificuldade tão pequena que temos encontrado, mas nós damos grandes proporções a esses problemas, que ele vem ocupando todo o nosso coração. E o que reservamos para o Senhor é somente um palmo de terra à beira do caminho, onde não dá para ser semeado nada, e se for semeado, as aves vêm e comem. E no verso de número 19, diz: quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca a semente que foi semeada em seu coração. Meus amados, o inimigo é essa ave que está citando no verso de número 4. O inimigo está tentando roubar o entendimento do meu e do seu coração. O inimigo tem tentado roubar a semente que o Senhor tem semeado. Só que a culpa não é da semente, a culpa não é do semeador. Somos nós que demos apenas um palmo de terra à beira do caminho para o Senhor semear. E ainda cobramos do Senhor que essa semente venha germinar, venha crescer e dar frutos. Como? À beira do caminho é onde são pisados, é onde a terra é mais dura, onde não dá para criar raiz. Então, se eu e você temos deixado apenas esse pedacinho de terra para a semente, infelizmente, essa semente não terá como crescer. A palavra do Senhor não vai ter como edificar o meu e o seu caráter, não vai ter como nos moldar para que venhamos honrar ao Senhor, semeando em outras vidas, ganhando almas para o Senhor, fazendo a obra do Senhor. E até mesmo dentro de nossa vida, nós não teremos uma vida abençoada segundo o desejo do coração do nosso Deus. Porque sem a palavra não há fé, sem a semente não há fé. E mesmo que tenha as obras, sem a fé também não serve de nada, porque nós vamos ganhar o mundo, mas podemos perder a nossa própria alma, nós podemos perder a nossa salvação pela falta da fé, o combustível para todos os dias caminharmos ao lado do Senhor. O segundo tipo de solo, segunda parte do solo que o Senhor fala, no verso de número 5, que outra parte da semente caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou porque a terra não era funda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram porque não tinham raiz. Meus amados, um terreno onde falta terra, onde tem muita pedra, a semente brota, e brota numa certa velocidade, só que ela não consegue criar raízes, porque ela brota rápido, porque ela só cresce para cima, ela não cresce para baixo. E as árvores de maior porte, até mesmo o bambu japonês, quando ele é plantado, quando uma árvore grande é plantada, primeiro começa a se criar raízes. O bambu primeiro fica anos criando raízes para baixo, para depois começar a florescer e crescer para cima. Só que quando vem o vento, ele balança para um lado, balança para o outro e não se quebra, e não é destruído. As árvores grandes, elas criam raízes profundas, para que ela possa sugar do solo os minérios, os minerais e toda a água que ela precisa para estar em pé, para que ela não venha secar, para que ela não venha murchar. E assim somos nós na presença do Senhor. Devemos criar raízes, devemos separar para a semente do Senhor um lugar onde haja terra, sem pedras, para que venha crescer e venha buscar a água da vida, a água que vem de Jesus Cristo, para que essa palavra venha ser germinada, venha crescer e venha dar frutos, para que nós possamos alimentar a outras pessoas, a outras vidas. Meus amados, no teu coração pode haver nessa manhã muitas pedras, muitos entulhos, porque nós mesmos temos entulhado nossos corações com tantas coisas desse mundo, com tantas coisas que o mundo tem colocado em nossa vida, e que nós temos aberto a porta do nosso coração para esses entulhos vir ocupar o lugar da semente que o Senhor tem tentado semear
a cada dia no nosso coração. Meus amados, é manhã, é dia de nós fazermos uma faxina no nosso coração, arrancarmos as pedras, arrancarmos todos os entulhos, adubarmos a terra, para que todos os dias o Espírito Santo venha ministrar no nosso coração, depositar em nós uma semente. O que a palavra diz? Que aquele que tem, mais lhe será dado, e aquele que menos tem, aquele que não tem, até o que tiver lhe será tirado. Então, meus amados, o Senhor quer semear no teu coração nessa manhã. Ele quer semear no teu coração durante o dia. Ele quer semear no teu coração durante a semana. Ele quer depositar semente em você. Se você tivesse um pedaço de terra para você plantar, para você cultivar, e você visse que esse solo era seco, que era cheio de pedras, você via que você plantava e logo vinham as aves e comiam a semente, ou que brotava e o sol vinha e queimava, nós mesmos perderia a vontade, o desejo de plantar, de semear. Mas se o Senhor ver em mim, em você, que temos recebido essa semente e temos dado crédito à palavra do Senhor, cada dia Ele vai ter mais e mais motivação, mais e mais alegria em semear em nós, e a confiança dEle em nós a cada dia será alimentada, será regada por nós mesmos. Então depende de nós, depende de mim e depende de você. E a Bíblia compara o sol aqui nesse texto como as perseguições, as tribulações. Então ela diz que quando a semente é semeada, ela brota rápido, ela cresce até que rápido. Só que quando vem o sol, quando vem as tribulações, quando vem as dificuldades dessa vida, ela logo murcha, ela seca, ela queima, e é destruído aquilo que o Senhor plantou no nosso coração. Meus amados, não se importe com as tribulações, não olhe para as dificuldades dessa vida. Melhor é a semente que o Senhor tem para você do que tudo aquilo que o inimigo tem tentado colocar no teu coração, do que toda aquela dificuldade que você tem passado em qualquer área da tua vida. Maior é Deus, como o hino que nós cantamos, maior é o que está em nós do que o que está no mundo, do que tudo que tem no mundo, do que o inimigo tem colocado diante de nós, do que os manjares que o inimigo tem colocado diante de nós, para que nós venhamos nos desviar da presença do Senhor. Melhor é uma semente que vem de Deus. Essa semente, uma única dessa semente, pode causar uma mudança tão grande na minha e na sua vida, que muitos verão e dirão que nós não somos o mesmo, que nós mudamos, que nós somos diferentes, não porque nós fazemos e acontecemos, não, porque o Senhor tem semeado em nós e nós temos regado essa semente. O Senhor planta, o Senhor semeia, mas quem tem a obrigação de regar, de separar um espaço fértil para essa semente, somos nós. A terceira parte da semente caiu entre espinhos. Versículo 7. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Meus amados, os espinhos são as preocupações financeiras, são os enganos com a riqueza que o mundo tem pregado. Meus amados, quantas são as igrejas que têm pregado um evangelho, que Jesus tem que te dar um carro, que você tem que ter o melhor carro, que você tem que ter a melhor casa, que você tem que comer nos melhores restaurantes, que você tem que usar a melhor roupa, senão Deus não é com você. Quantas igrejas, o mundo mesmo tem pregado esse tipo de prosperidade. Só que se nós deixarmos esses espinhos crescerem no nosso coração, ele pode matar a planta, derivada da semente que o Senhor plantou no nosso coração. Aqui a palavra do Senhor não diz que a planta que cresceu pela semente que foi semeada matou os espinhos. Não, ela diz que os espinhos cresceram e mataram a planta. Meus amados, somos nós que devemos arrancar esses espinhos. Enquanto a semente está sendo semeada, enquanto há tempo, porque é mais fácil você arrancar uma árvore, uma praga do campo quando ela começa, do que depois que ela se alastrou, depois que ela cresceu e tomou grandes proporções. E é isso que o Senhor quer que eu e você venhamos fazer todos os dias. Quando o inimigo semear algo de ruim no meu e no seu coração, nós devemos arrancar com semente, com raiz, com tudo, para que a semente venha brotar, venha crescer, venha se fortalecer e não haja espinhos para matá-la.
Então não se atente para o que o mundo tem pregado de prosperidade. A palavra do Senhor diz que aquele que espera no Senhor somente nessa terra, nessa vida presente, é o mais miserável dos homens. E nós temos a certeza que o mundo não tem, a certeza da vida eterna, a certeza de que tudo isso que estamos vivendo é passageiro, é apenas para aprendermos, é apenas para darmos valor à palavra do Senhor, para darmos valor à obra do Senhor, para darmos valor a Jesus Cristo que veio por mim e por você, que se entregou por nós ainda pecadores. Essa vida é um preparativo. E todos os dias temos que nos preparar e mostrar para Deus que somos sim pecadores, somos falhos, não somos santos, não somos perfeitos, mas estamos buscando a santidade, estamos buscando a perfeição para o adorar em espírito e verdade todos os dias de nossa vida, independente de onde estivermos. Porque assim como eu disse na sexta-feira, o Senhor não está procurando músico, o Senhor não está procurando cantores, o Senhor não está procurando pregadores, o Senhor não está procurando diáconos, o Senhor não está procurando outra coisa que não seja adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E se você está aqui nessa manhã, é porque o Senhor está procurando os verdadeiros adoradores, e Ele tem a esperança de encontrar em mim e em você esse verdadeiro adorador. Louvado seja o nosso Deus, o nosso Senhor. Meus amados, chegou a hora de falar da quarta parte da semente. No verso 8. Outra parte ainda, né? Caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Meus irmãos, quando chegamos nessa parte, quando somos a terra boa, é onde moram os maiores perigos. Onde eu e você devemos tomar o maior cuidado. Porque numa terra boa, se for semeado capim, vai crescer capim. Se for semeado ervas daninhas, vão crescer ervas daninhas. Se for semeado banana, vai crescer banana. Se for semeado trigo, vai crescer trigo. Mas também se for semeado joio, vai crescer joio. Então se nós somos a terra boa, se nós temos separado a parte da terra boa para o Senhor, para a palavra do Senhor, devemos nos atentar para aquilo também que o inimigo tem semeado, porque na mesma velocidade que pode crescer a semente que Cristo tem depositado em nós, pode-se crescer também aquilo que o inimigo tem semeado. Talvez você tenha deixado o inimigo de semear discórdia no teu coração, discórdia no teu casamento, no teu relacionamento na empresa, no teu relacionamento conjugal, no teu relacionamento com a tua família, com os teus filhos. Talvez você tenha deixado o inimigo semear discórdia entre você e a tua sogra, o teu sogro, os seus cunhados. Talvez você tenha deixado o inimigo semear discórdia em toda e qualquer área da sua vida. Só que muitas vezes não temos nos apercebido, não temos nos atentado para aquilo que tem sido semeado. E se deixarmos semear e não arrancar, corremos o risco de estar regando aquilo que o inimigo tem colocado no nosso coração, achando que somente a palavra do Senhor está crescendo, somente a semente que Cristo tem depositado está crescendo. Não, muitas vezes nós deixamos isso entrar no nosso coração e alimentamos sem perceber. Achamos que aquele pecadinho, aquela discórdia, aquele mal entendido não tem problema. Mas um mal entendido, uma palavra mal colocada, uma briga por coisa à toa, pode causar os maiores estragos em nossas vidas. Num casamento mesmo, as pequenas coisas, elas destroem um casamento. As mínimas coisas, uma mentirinha, uma coisa escondida aqui e outra ali, vem minando o coração, vem minando as nossas forças e pode levar por água abaixo todo um casamento de anos construído na presença do Senhor. Mas as coisas grandes não. Uma doença, uma perca muito grande, ela torna mais forte o casamento, o relacionamento. Isso nos aproxima um do outro, isso nos fortalece. Então o inimigo tem tentado semear pequenas coisas, pequenas sementes, para que eu e você não venhamos perceber, mas venhamos alimentá-la a cada dia, sem o pedido de perdão, sem perdoar também. Porque muitas vezes nós pedimos o perdão, mas não perdoamos. Nós queremos que a pessoa nos perdoe, mas nós mesmos não nos perdoamos. Nós mesmos não perdoamos a pessoa. Meus amados,
Talvez você tenha deixado o inimigo semear no teu coração uma coisa muito que tem destruído as vidas e as famílias nesses tempos que são as músicas mundanas. O inimigo chega cada ano, cada mês, cada semana com uma musiquinha nova. Você olha, você lê, você fala, isso não fala nada com nada. Só que você está mexendo o pezinho muitas vezes. Muitas vezes você está sozinho, aquela mensagem subliminar vem na tua mente, você lembra daquela música, você começa a pensar naquilo, não está falando nada com nada, você mesmo acha horrível a letra, só que aquilo não sai da tua mente. Muitas vezes nós estamos num ambiente onde só tem coisas que desagradam ao Senhor, músicas que louvam ao inimigo, ao Satanás, ao inimigo, coisas que não edificam a nossa vida, e nós achamos que não tem problema, que não tem problema algum. Mas nós devemos repreender todo o mal, toda a seta de inimigo lançada contra nossas vidas, para que essas mensagens não venham entrar no nosso subliminar e venha criar raiz no nosso coração. E isso nós temos que fazer com as nossas crianças, com os nossos filhos, com os nossos sobrinhos, com aqueles que são da igreja. Nós devemos ministrar a palavra do Senhor, nós devemos colocar hinos que louvam e adoram o nome do Senhor para que eles venham ouvir. Porque senão tudo aquilo que eles ouvirem na rua pode criar raízes no seu coração. E as nossas crianças não são a igreja de amanhã, elas são a igreja do hoje. Porque como que podemos ter uma geração de crianças sem alimento, uma geração de criança que não é alimentada, como que pode se tornar adolescentes abençoados, adolescentes que fazem a obra do Senhor? Não. Uma geração de crianças sem alimento, sem semente, se torna uma geração de adolescente antissocial, que por sua vez se torna uma geração de jovens rebeldes. Então uma geração de crianças sem alimento, sem a palavra do Senhor, como pode se tornar uma nação forte, uma nação edificada na presença do Senhor? Como pode se tornar uma igreja sadia, uma geração de adoradores que adoram o Senhor em espírito e verdade? Como pode se tornarem verdadeiros pais e mães de família? Então, essa semente também deve ser semeada no coração das nossas crianças. Independente se você tem filho ou não, se você conhece uma criança, se você convive com uma criança, nós temos esse dever de semear a palavra do Senhor também nesse solo, nesse coração. Porque a palavra do Senhor diz, ensina a criança no caminho que deve andar, e depois de velho não se desviará. Então, meus amados, nós também somos como criança. Nós a cada dia devemos aprender a dar um passo de cada vez, aprender um novo a cada dia. E o Senhor tem tentado nos ensinar através dessas sementes. Então vamos tomar cuidado para que a semente não venha crescer entre espinhos e ser sufocada pelas tribulações, pelos enganos com as riquezas desse mundo. Vamos tomar cuidado para que o lugar que separamos para o Senhor não seja apenas um palmo de terra à beira do caminho. Vamos tomar cuidado para que o terreno que separamos para a semente do Senhor não seja pedregoso, não seja entulhado, não seja com pouca terra, mas que seja a terra boa. O Senhor não fala aqui que Ele estava semeando em lugares diferentes. Semeou um pouco na propriedade de um fulano, outro tanto na propriedade de outro fulano. Não. Ele semeou no mesmo terreno. E nesse mesmo local tinha todo esse tipo de terra. Tinha no mesmo coração, tinha os 4 tipos de terra. Então isso me deve entender que nós é quem devemos separar o espaço no nosso coração para a semente do Senhor ser semeada. E não simplesmente culpar a semente, falar que a palavra que foi ministrada não edificou em nada a nós, falar que o louvor não fluiu, falar que hoje não aconteceu. Não. Mas nós devemos nos atentar e falar, puxa vida, Senhor, como eu errei hoje. Hoje eu separei o pior lugar que tinha para a semente. Me perdoa, Senhor. Hoje eu fui para a tua casa, o Senhor queria falar comigo, o Senhor semeou no meu coração, mas eu separei a parte errada para o Senhor. Deixei a parte fértil, a parte boa, para o inimigo semear. É nós que devemos reconhecer e nos atentar para aquilo que temos separado para o Senhor.
O Senhor não culpa as aves que vieram comer a semente. Ele não culpa os espinhos que cresceram e sufocaram a planta. Ele não culpa o sol que veio e queimou a planta. Não. A diferença está no solo, naquilo que temos entregado para o Senhor, naquilo que temos separado para o Senhor. E meus amados, quantas vezes nós separamos 8 horas do dia para trabalhar, 5 para ficar na frente da televisão e 3 minutos para orar? Quantas vezes nós pegamos o nosso final de semana, o domingo que a maioria não trabalha, assim como eu, e nós separamos 1h30 para o culto e 22 horas e meia para alimentar a nossa carne, para ficar na frente de uma televisão, para brigarmos com a esposa, com o filho, para brigarmos com a família, para simplesmente gastar o tempo passeando, e esquecemos de nos prepararmos para o culto. Esquecemos que o nosso culto não deve começar às 7h30, às 19h30 ou às 9 da manhã, mas deve haver o preparativo. Aqui o Senhor vai semear, então nós devemos vir adubando a terra, para que a hora que a semente chegar, ela encontre em nós terra fértil, terra boa, uma terra arada, uma terra adubada. E você pode fazer isso através da oração, através do jejum, da consagração. Você está se arrumando, você está vindo para a igreja, coloque um hino, adore ao Senhor, reúna a tua família, desligue a televisão. Na hora de almoçar nesse domingo, faça algo diferente. Desligue a televisão, sente na frente dos seus filhos, da tua esposa, sente com a tua família, com os seus pais, se reúna à mesa. Não coma em 20 minutos, meia hora, com pressa, mas se alimente, converse sobre a palavra de Deus, converse sobre aquilo que você tem de dificuldade, que você não entende na palavra do Senhor, tire suas dúvidas com a tua família. Talvez o nosso filho, a nossa criança, tenha algo para nos ensinar, só que nós não temos a coragem de parar para ouvir. Talvez nós viemos da igreja e pedimos para o pastor orar para nós, e nós não temos a coragem de pedir para uma criança orar para nós. E esses dias o Senhor me puxou a orelha e me disse, no meu coração: quem tem mais crédito comigo? O pastor Osmir, o pastor Elber ou a sua filha? A palavra do Senhor nos manda ser como as crianças, e não as crianças ser como nós. Meus amados, se uma criança abrir a boca para cantar, para adorar o Senhor, se ela abrir uma boca para orar, o inimigo tem que calar a boca, partir em retirada, por 7, por 10, por 20 caminhos. Ele vai ter que inventar caminho para fugir da presença, porque não é da presença de uma criança, é da presença do Senhor, porque é do coração, é da boca de uma criança que sai o verdadeiro louvor, a verdadeira adoração. E você pode ter certeza que se o seu filho, se a tua filha, se uma criança colocar a mão em você para orar, é porque ela quer que você seja curado, é porque ela quer que você seja abençoado. E muitas vezes nós oramos um pelo outro, achando que temos crédito com Deus, e só oramos simplesmente porque o pastor nos direciona a orar pelos pedidos de orações, porque o pastor nos direciona a orar pelos enfermos. Não fazemos isso do nosso coração porque nós queremos mesmo fazer isso. Só lembramos de orar pela igreja porque o pastor nos direciona e nos orienta a fazer isso. Mas se uma criança faz isso, é porque realmente ela quer, é porque ela realmente quer ver o seu pai, a sua mãe curada, é porque ela quer nos ver próspero. Meus amados, incentive as crianças da igreja, as crianças da tua família, as crianças que você conhece, a orar, a cantar, a fazer a obra do Senhor. Talvez o Senhor te chamou para fazer discípulos, mas não discípulos adultos. Talvez o Senhor te chamou para fazer discípulos a partir de criança, porque as crianças não podem mais ficar esperando a oportunidade. Assim como eu disse, as crianças são a igreja de hoje. Elas não vão nascer, elas já nasceram, elas já estão aqui.
então elas também precisam fazer a obra de Deus, elas precisam ser incentivadas, precisam ser semeadas na palavra do Senhor. E se você tem um filho, se você tem uma filha, um sobrinho, se você tem alguém na sua família que é uma criança, alimente a palavra do Senhor no coração dela, para que ela não venha cometer os mesmos erros que eu e você cometemos. Nós não devemos simplesmente, como eu posso dizer, simplesmente viver uma imagem para as crianças de que nós nunca erramos, de que nós sempre fomos fiéis a Deus, de que nós nunca desviamos do caminho do mal. Não. As crianças precisam entender que nós erramos, que nós cometemos falha, e tudo isso teve uma consequência para nossas vidas, e que nós não queremos que elas venham errar como nós erramos. Então, meus amados, alimente a criança que há dentro de você, alimente as crianças que estão ao seu redor, alimente a palavra do Senhor, regue essa semente que o Senhor está depositando no teu coração nessa manhã, e todos os dias que Ele semear. Se atente para aquilo que você tem deixado crescer no teu coração. Se atente para os espinhos que você tem deixado, para as preocupações com as coisas financeiras, pelas tribulações, pelas perseguições. Se atente para tudo aquilo que pode estar tentando roubar a semente do teu coração. Se atente para o inimigo. O inimigo é sagaz. Ele está na face dessa terra há milhares de anos. E ele tem observado a humanidade e tem visto o ponto fraco de cada um de nós, e Ele nos conhece, Ele sabe onde temos falha, então Ele pode tentar entrar na nossa vida, nas mais simples coisas, e nós devemos estar ligados no trono do Senhor, nos alimentando dessa palavra, regando essa semente, para que Ele não ache brecha em nós, para que essa semente do inimigo venha crescer. Então, eu te convido, a partir de hoje, a partir de agora, separar a cada dia o melhor lugar para o Senhor, o melhor lugar para a semente do Senhor, para que nós não precisemos colocar a culpa na semente, para que nós não precisemos colocar a culpa no semeador, mas que venhamos reconhecer que o Senhor é digno e é merecedor da terra boa que há em nós, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade e que o Senhor possa continuar falando nos nossos corações e o Espírito Santo possa mostrar para nós, durante o decorrer de nossa vida, onde é a terra boa e onde Ele quer semear nas nossas vidas. E quais são as falhas que temos cometido e que tem matado essa semente. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém? Essa água é minha?